tarde, alunos do 8º ano. Vamos à explicação de mais um conteúdo. O conteúdo de hoje é na página 66 do livro didático. E eu vou precisar, pessoal, que vocês acompanhem, tá certo? Vocês acompanhem lá no livro didático a explicação, porque aqui o gráfico talvez não dê para vocês compreenderem bem, entender bem. Então, vocês acompanhando pelo livro, lá na página 66, vocês vão ter esse gráfico e vão poder acompanhar direitinho, tá certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Aqui esse gráfico, nós temos a receita cambial turística do Brasil, tá certo? A receita cambial turística do Brasil. Na horizontal aqui nós temos os anos, né? O ano 2007 até o ano de 2017, 2007 até 2017, a receita cambial. E essa receita cambial ela está dada em milhões de dólares, tá certo? Não está dada em real, está dada em dólares, não é isso? Então, nós temos aqui na vertical as receitas dadas em milhões de dólares. Aqui na horizontal nós temos os anos, não é isso? Do ano de 2007 a 2017. Então nós observamos aqui, por exemplo, que no ano de 2007 a receita cambial do Brasil foi de 4.953 milhões de dólares. No ano de 2008, 5.785 milhões de dólares. No ano de 2009, 5.305 milhões de dólares. E 2010, 5.261 milhões de dólares. 2011, 6.095 milhões de dólares. 2012, 6.378 milhões de dólares. 2013, 6.474 milhões de dólares. 2014, 6.843 milhões de dólares. 2015, 5.844 milhões de dólares. 2016, 6.024 milhões de dólares. E 2017, 5.809 milhões de dólares, tá certo? Essas são algumas das informações que traz o nosso gráfico. Por exemplo, nós temos alguns pontos aí, que são algumas perguntas, que tem abaixo do gráfico que a gente vai resolver de acordo com o gráfico. Então, o gráfico aqui ele traz grandes informações. Por exemplo, nós podemos observar aqui, 2007 para 2008, houve um aumento, não é isso? Já de 2008 para 2009 já diminuiu, de 2009 para 2010 diminuiu também, né? Já de 2010 para 2011 já teve um aumento. Então vocês observam aqui que nós temos o quê? Um gráfico, e esse gráfico é um gráfico de linhas, tá certo? É representado por uma linha, tá vendo? Vocês observam essa linha preta aí? Esse gráfico é chamado de gráfico de linha. Nós estamos ligando ele esses pontos através de linhas. Então, por isso que é denominado gráfico de linhas. Então, vocês podem observar, tá certo? Nesse gráfico de linha, o seguinte, que nós temos a receita cambial do Brasil a cada ano, não é isso? E nós temos, por exemplo, aí no primeiro ponto, ele pergunta qual foi a receita cambial turística do Brasil em 2008. Aqui o ano de 2008, não é isso? A receita cambial do Brasil no ano 2008 foi de 5.785 milhões de dólares. Ou, eu transformando isso aqui só para numeral, 5 bilhões 785 milhões de dólares, tá certo? Então, transformando isso aqui, beleza? Nós temos que 5.785 milhões de dólares, é só pegar 5.000, tá certo? 785 e multiplicar por 1 milhão. Então vai dar 5.785 milhões de dólares, tá certo? Então, no segundo ponto, em que ano do período considerado a receita cambial, turística do Brasil foi menor e maior? Então vamos observar. Em qual ano foi menor? O menor que nós temos aqui é o de 2007, que foi quanto? 4.953 milhões de dólares. Então o menor que nós temos aqui foi o do ano de 2007. O menor foi em 2007. A gente conseguiu obter essa informação a partir do gráfico menor, que está mais baixo aqui, ó. Tá certo? 2007. Agora, maior. O maior foi em que ano?
foi esse ano aqui, ó, em 2014, que foi de 6.843 milhões de dólares. Então, o ano que teve a maior receita cambial foi no ano de 2014. No ano 2014, o Brasil teve a maior receita cambial, que foi de quanto? 6.843 milhões de dólares, beleza? Aí, outro pontinho aí, ele diz aqui, em que anos houve queda da receita em relação ao ano anterior? Ele quer saber quando é que teve queda da receita em relação ao ano anterior. Então, o ano de 2008 em relação ao ano de 2007 teve o quê? Um aumento. Então não houve o quê? Diminuição da receita. Já no ano de 2009 houve redução da receita em relação ao ano de 2008. Ó. Diminuiu a receita de 2008 para 2009. Então 2009 foi um ano que teve diminuição da receita em relação ao ano anterior, ou seja, ao ano 2008. O ano de 2010 ele também teve redução de receita em relação ao ano anterior, ou seja, ao ano de 2009. Vocês observam aqui que o ano 2010 teve uma diminuição de receita. Então, o ano 2010 também houve redução de receita em relação ao ano de 2009, ou seja, em relação ao ano anterior. Já 2011, em relação a 2010, teve o quê? Aumento. 2012, em relação a 2011, também teve o quê? Aumento. 2013, em relação a 2012, teve o quê? Aumento. 2014, em relação a 2013, também teve o quê? Aumento. 2013, em relação a 2012, teve aumento. 2014, em relação a 2013, também teve aumento. Agora, 2015, vocês observam aqui o seguinte, 2015 teve o quê? Uma queda em relação a 2014. Então, o ano 2015 também houve queda, ou seja, diminuição na receita em relação a 2014. Já 2016 houve aumento em relação a 2015, ó. Você pode observar que aumentou 2016 em relação a 2015. E já em 2017 houve uma outra queda em relação a 2016, tá certo? Deixa eu perguntar para você, pessoal, qual foi a receita cambial no Brasil nos anos de 2010 a 2012? Qual foi a soma das receitas do ano de 2010 a 2012? Então, vou pegar aqui 2010 a 2012. Qual foi a receita em 2010? Foi de 5.261 milhões de dólares. Já em 2011 foi quanto? 6.095 milhões de dólares. E em 2012 foi de quanto? 6.378 milhões de dólares. Se ele quer saber qual foi a receita cambial turística do Brasil do ano de 2010 a 2012, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar a receita de 2010 mais a receita de 2011 mais a receita de 2012. Juntando eu tenho, ó, 1 mais 5, 6, mais 8, 14. 4 vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Ó, 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Beleza? 16 mais 7, 23. 3 vai 2. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 5 mais 6, 11. Mais 6, 17. Então vai ser quanto? De 17.734 milhões de dólares. Então, a receita cambial de 2010 a 2012 é de 17.734 milhões de dólares. Beleza? Então, pessoal, com isso, vai ter várias informações no gráfico que vocês podem retirar, podem pedir. Então, aqui só são algumas informações para vocês terem a noção de que um gráfico desse aqui, um gráfico de linha desse, ele traz bastante informações, tá certo? Então, você pode, através de um gráfico de linha, fazer comparações, fazer junções, fazer deduções, não é isso? Saber, por exemplo, aqui, a receita cambial. Por exemplo, se eu pedisse aqui no ano 2014, que foi o maior,
você ia saber que foi 6.843 milhões de dólares, não é isso? Se eu fosse pedir a diferença entre o ano de 2014 e 2013, qual foi o aumento em relação a 2014 e 2013, você ia fazer a subtração, a diferença. Então tem várias questões, várias perguntas que podem ser feitas através de um gráfico de linha como esse, tá certo? Então hoje, o que é que eu vou pedir para vocês? Na página 67 do livro didático, eu tenho uma questão 1, não é isso? Eu tenho uma questão 1. Essa questão 1, pessoal, vocês podem, tá certo? O gráfico dela, vocês podem fazer impressão tanto dos gráficos, como também pode desenhar. Eu tenho a questão 1, a questão 2, a questão 3, não é isso? Então são 3 questões nessa atividade, questão 1, questão 2 e questão 3. E vocês podem desenhar o gráfico que eu desenhei aqui, tranquilo, sem nenhum problema. Ou então vocês podem também tirar xerox, recortar e colar em cada questão. Então, na questão 1, letra A, na letra A, 2 linhas, letra B, 1 linha, letra A, 2 linhas, letra B, 1 linha, letra C, vocês vão deixar quantos elefantes por via, você vai deixar na letra B 1 linha, tá certo? Na letra C, vocês vão deixar 1 linha, na letra E, vocês vão deixar 3 linhas, tá certo? Vão deixar 3 linhas. Na questão 2, vocês do mesmo jeito, o gráfico, não é isso? Na letra A, 2 linhas, na letra B, 1 linha, na letra C, 1 linha, na letra D, 1 linha. Na questão 3, na letra A, vocês vão deixar 3 linhas, na letra B, 2 linhas, tá certo? Então, essa atividade é uma atividade fácil de se responder, mas que vocês têm que desenhar esses gráficos. Ou desenhar ou então tirar as xerox. Uma das duas formas dá certo, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar. Perguntando, tira a dúvida. Sem perguntar, aí fica difícil, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.